Olá, eu sou a Carolina, sou professora de citologia, histologia, embriologia e reprodução humana na Escola de Ciências da Vida, na PUC Campinas, e hoje eu vou conversar com vocês a respeito da citologia, a diferença, entre os indivíduos procariontes e eucariontes. Então vamos lá. Veja, antes de mais nada, queria deixar aí para vocês as bibliografias, ambos os livros têm na biblioteca nossa, então é muito bacana que vocês retirem esses livros, pode ser um deles, tá? O Junqueira e Carneiro é uma linguagem muito agradável, muito tranquila, e para que vocês possam aí fazer as atividades autônomas, as tarefas e tudo mais, ok? Então, já vou deixar aqui uma referência, bibliográfica. Então vamos lá, Citologia é uma palavra que vem do grego cytos, que significa célula, e logos, que é estudo, portanto, citologia é o estudo da célula. Esse estudo ele avançou muito a partir da descoberta do microscópio, E que possibilitou aí com que pudéssemos visualizar as células. E vejam só, até metade, do século XIX, do século XX, é que eu estava com 1900 na cabeça, que século XX é a partir de 1900. Até meados, do século XX, a gente só tinha um microscópio óptico, que é esse comum que a gente usa no nosso laboratório para aprendizado. Depois que surgiram outras tecnologias, e dessas novas tecnologias, o de varredura, o de transmissão, que são os eletrônicos, o confocal, o de fluorescência, enfim, depois que a gente teve aí novas tecnologias surgindo e ampliando o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. Bom, vamos falar então da bactéria, que é um ser vivo, porque ela nasce, cresce, reproduz e morre, certo? Mas ela é um ser vivo extremamente primitivo. Por isso que nós vamos chamá-la de procarionte. E o que ela tem? Do que ela é constituída? Então, nós temos aqui uma estrutura bastante externa, que é uma cápsula. Essa cápsula, ela é cheia de fímbrias e ela é importantíssima como uma proteção extra para a bactéria, tá? Depois nós temos, depois dessa cápsula, uma parede celular. Vejam só, nós temos também lá nos eucariontes as plantas que também vão ter parede celular. Então, parede celular não é uma coisa exclusiva das células vegetais dos eucariontes. Nós encontramos também a parede celular em bactérias. E depois é que vem a membrana celular. Então, a bactéria, ela tem aí, ela pode ter, porque nem todas são capsuladas, mas as bactérias, elas têm pelo menos uma parede celular e depois uma membrana celular, que acaba aí tendo uma dupla proteção. E por que ela precisa ter tanta proteção desse jeito? Por uma razão bem óbvia. O material dela, que a gente está chamando aqui de nucleóide, a parte do DNA e a parte dos ribossomos, sim, as bactérias têm ribossomos, porque a bactéria também faz síntese de proteínas. Então, ela precisa de DNA e RNA. Mas essa estrutura do material genético, ele está solto no citoplasma, ele está disperso nesse citoplasma. Então, por isso que é importante, ter aí uma proteção extra para que esse material possa ficar aí bastante protegido, E as bactérias, elas podem ter flagelos, algumas são ciliadas, enfim. Aí a gente consegue ver aí estruturas diferentes. Ciliadas não, Porque ciliada já seria protozoário, perdão. Mas a gente vê aí, tem bactérias que podem ter flagelo ou não, ok? Então, como eu falei para vocês, é uma célula procarionte sem carioteca, ou seja, sem núcleo. Diferente da célula eucarionte, onde nós temos a presença da carioteca.
Então, o que, que é a carioteca? A carioteca é o núcleo da célula. Aqui nós temos uma célula, uma representação de uma célula animal. Então, eu tenho aqui membrana plasmática, que é esse revestimento aqui todo externo. Dentro, eu tenho o citoplasma com uma série de organelas. E depois nós temos um núcleo. Esse núcleo, ele está mostrando aqui a carioteca, certo? Que é o próprio núcleo. E aqui dentro, esse mais roxinho é o núcleo. Tá? Então, se nós observarmos, né, até em complexidade de organelas, os indivíduos eucariontes são muito mais aprimorados que os indivíduos procariontes, né? Então, se observarmos, né, agora de uma maneira bastante separada, né, essa célula procarionte, a gente, e ampliado também, né, esse esquema, a gente consegue ver, então, essa ausência de carioteca, né? Então, eu preciso ter 3 estruturas de superproteção para fazer a vez de uma carioteca, certo? Veja, aqui de uma carioteca, ok? Bom, e a célula vegetal? A célula vegetal, ela também é uma célula eucarionte. As pessoas às vezes acham que eucarionte é só a célula animal. Não, a célula vegetal também é uma célula do tipo eucarionte. E ela vai ter algumas organelas que nós também temos, né, enquanto célula animal, como o complexo de Golgi, ribossomos, mitocôndria, os peroxissomos, nucleolo, o réu. Então, algumas das estruturas que nós temos, a célula vegetal também tem. Mas ela tem algumas que são específicas dela, né? Quando vocês estão lá nos estágios iniciais do aprendizado, vocês aprendem sobre a clorofila, né? Aquele pigmento verde da planta. E ele fica dentro da onde? Do cloroplasto. O cloroplasto é uma célula bastante especial porque tem DNA próprio, né? E vai ajudar em todo o processo fotossintético. Nós temos o vacúolo. Esse vacúolo no vegetal, ele fica, é uma reserva de água, né? Então, esse vacúolo, ele fica cheio de água para que possa ocorrer aí o processo fotossintético. E uma coisa bastante interessante na célula vegetal é que, além dela ter a parede celular, que não é exclusiva dela, porque nós acabamos de ver que as bactérias também têm parede celular, esse vacúolo, ele é tão grande que ele acaba deslocando o núcleo para um dos lados, né, da célula vegetal. Então, veja, a célula vegetal também é uma célula complexa, né? E é uma célula do tipo eucarionte. Então, se observarmos aqui, a gente consegue mais ou menos ver a primeira diferença entre a célula animal e a célula vegetal, aqui ambas eucariontes. Por que a gente consegue ver essa diferença? Porque, primeiro, na forma, né? A gente tem o citoesqueleto que vai ajudar no formato. Então, o formato dessas células são diferentes. A parede celular presente na vegetal que não vai ter na animal, né? A presença dos cloroplastos, enfim, essas estruturas acabam diferenciando uma célula da outra, embora alguns elementos, como eu acabei de falar, estão presentes tanto no animal quanto na vegetal. Então, nós temos aqui, né, na célula animal, a presença de centríolos e lisossomos, né, que na célula vegetal não tem, e a célula vegetal tem parede celular e cloroplasto, que a célula animal não tem. E o vacúolo, já estava me esquecendo do vacúolo. Tudo bem? Então, veja, a célula animal, vamos dar ênfase agora à parte das organelas, e eu vou usar como exemplo a célula animal. A célula animal, ela é dividida em 3 partes. Uma parte que é o revestimento dela externo, que é a membrana plasmática, certo? O que está preenchendo entre a membrana plasmática e a carioteca, que nós vamos chamar de citoplasma. E a parte da carioteca, onde vamos encontrar o núcleo. Então, a célula ela é dividida nessas 3 partes: membrana plasmática, citoplasma e núcleo.
A membrana plasmática, ela, na verdade, a gente tem um modelo, igual temos o modelo do DNA, né, que foi feita por Watson e Crick, nós temos também um modelo da membrana plasmática, né, que foi feita pelo Nicholson e Singer. Nossa, engasguei, desculpa. Pelo Nicholson e Singer. Então, esses dois pesquisadores, eles estudaram tanto, né, o mecanismo de absorção e de excreção celular que eles conseguiram, então, através de vários ensaios bioquímicos, conseguir prever do que era feita a membrana plasmática. Então, veja, a gente é uma bicamada lipídica, né? Nós temos aqui essa bicamada lipídica feita, inclusive, pelo fosfolipídio, e esse fosfolipídio é a parte que vai conferir a barreira, porque a membrana plasmática, uma das funções dela é seletividade. Então, tem duas camadas, por isso que a gente fala de uma bicamada lipídica. Por que lipídica? Porque tem colesterol. Então, se tem colesterol, tem lipídio, é uma bicamada lipídica. E, além disso, existem as glicoproteínas, né? Proteína integrada, periférica, né? Aqui no caso, que são proteínas que vão ajudar a algumas moléculas que não vão conseguir passar aqui direto a então se conectarem e fazerem um transporte. E além disso, temos o glicolipídio, que é um tipo, né, de lipídio que está associado aí com um carboidrato. Importante saber que o colesterol faz a fluidez dessa membrana. Então, a membrana plasmática não é uma coisa estática, tá, gente? A membrana plasmática, ela é algo fluido, ela é algo que se movimenta, né? O que é também importante para todo o processo dela de regulação, ok? Bom, as funções, então, da membrana plasmática, como eu falei, individualidade a cada célula, porque uma membrana vai delimitar uma célula da outra, forma ambientes únicos e especializados. Então, vocês vão poder observar, né, durante as aulas de histologia, que, por exemplo, existem células que estão presentes num determinado tecido que no outro é diferente. Então, por isso que a gente fala do ambiente único e especializado. Elas fazem troca com de informações com o meio. A membrana plasmática é importante para isso, né? Ela é a porta de conexão entre o interior da célula e o meio exterior. Movimento, reconhecimento celular, aderência celular e, lógico, a permeabilidade seletiva, que eu acho que foi uma das coisas que vocês mais estudaram lá no ensino médio, tá? Então, ela vai selecionar o que vai entrar e o que vai sair. Então, vejam, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês poderem ver, né? São imagens de microscopia eletrônica de transmissão. Então, vejam a bicamada lipídica, né? Ó, aqui eu tenho uma camada, aqui eu tenho outra camada. Ela existe ainda algo que fica, parece que está sendo preenchido. Então, a gente fala que essa bicamada lipídica, ela é, na verdade, trilaminar. Ela tem 3 lâminas. Uma, duas aqui embaixo e uma terceira. Então, a bicamada lipídica, por que a bicamada lipídica? Porque ela tem 2 estruturas feitas por fósforo e por lipídio. Mas entre elas existe como se fosse o meio entre essa bicamada. Por isso que a gente fala que tudo é membrana plasmática e ela passa a ser trilaminar. Então, vejam aqui, né? É muito pequenininha a membrana plasmática, certo? Então, é a parte, né, mais externa que a célula pode ter, que faz o contato entre a parte externa e a parte interna, regulando, né, todas as atividades e a funcionabilidade da célula. Então, sabendo disso da membrana plasmática, vamos para a segunda parte, né? Eu não falei para vocês que a célula tem 3 partes, ela tem uma membrana plasmática, ela tem um citoplasma e ela tem um núcleo. Então, vamos falar do citoplasma e das organelas desse citoplasma, né? Então, veja, o citoplasma, ele, na verdade, ele vai abrigar,
né? Todas as organelas. Ele também é chamado de citosol. Então, citosol, citoplasma são sinônimos, tá? E é aqui que ficam as organelas aderidas. Esse citoplasma, ele na verdade é feito por uma substância que a gente fala que é coloidal. O que é um coloide? É uma substância como se fosse um aspecto de gelatina, né? É muito comum, às vezes, quando a gente está no fundamental, a gente aprender que o citoplasma é uma gelatina. Ele não é uma gelatina, ele tem uma consistência de gelatina. São coisas diferentes, tá? Então, agora que vocês já estão adquirindo uma linguagem mais técnica, né, mais universitária, então é importante vocês saberem que é uma substância que tem um aspecto como se fosse uma gelatina. Então, a primeira organela que eu quero trabalhar com vocês são os microtúbulos. Os microtúbulos, eles vão dar origem ao citoesqueleto, eles vão realizar ciclose e movimentos de contração. Então, vamos por partes aqui. Então, essa estrutura todinha que vocês estão vendo aqui, certo? Então, aqui vocês têm uma estrutura, tudo bem, gente? É uma estrutura proteica, todo esse espaço aqui, tudo isso aqui é um microtúbulo, certo? E ele vai ser responsável pelo formato das células. Então, por isso que a gente chama de citoesqueleto, ou seja, é o esqueleto celular. Então, tem células que são mais ovaladas, tem células que são mais esféricas, tem células que são mais cilíndricas. Então, como que as células variam o seu formato? Por conta do citoesqueleto, da posição que o citoesqueleto vai estar presente naquela célula. Além disso, em plantas aquáticas, nós vemos o movimento de ciclose. Então, ciclose nada mais é do que um movimento que vai ser realizado dentro da célula pelos microtúbulos, certo? Vamos pôr aqui movimento, vou abreviar aqui. Então, vai acontecer um movimento dentro das células, e isso é importante nas plantas aquáticas para que os cloroplastos possam se mexer dentro dessa célula e captar luz, né? Porque se a gente pensar numa planta aquática, se todo o cloroplasto ficar só de um lado, em cada célula do tecido, vamos supor, da folha, se não tiver incidência luminosa, como que vai fazer fotossíntese? Né? Fica complicado. Então, a ciclose permite que esses cloroplastos eles vão fazendo um movimento circular. Desse movimento circular, então, os cloroplastos têm a oportunidade de repente, encontrar luz e produzir energia, tá? E depois a gente tem também a função de contração. Então, as células que realizam, né, contração, esse processo de contração só ocorre porque ela tem que ter microtúbulos, tá? Então, essas são as funções do microtúbulo. Muito bem. Vejam, aqui eu tenho um outro esquema. Deixa eu apagar aqui, que ficou o risco aqui que eu estava anotando. Então, vamos lá. Vejam, aqui ele está mostrando, né, o microtúbulo, que cada bolinha dessa tem uma constituição proteica. Vejam, aqui eu tenho uma imagem, né, de transmissão, aonde a gente consegue ver esse microtúbulo. É bem pequeno, né, 50 nanômetros, então é muito pequenininho. Então, só microscopia eletrônica mesmo para visualizar, certo? Vamos falar de outra organela que são os centríolos. Então, os centríolos, eles são responsáveis em formar e coordenar os cílios e flagelos, né? Então, como que o espermatozoide faz aquele deslocamento? Porque os centríolos da célula espermática vai fazer todo o processo de coordenação do flagelo. Ele é responsável também nos processos de autoduplicação. Nós vimos, né, a parte dos fusos mitóticos, meióticos. Então, vem da onde aqueles fusos? Dos centríolos que estão presentes nas células, tá? E, acabei de falar, né, orientação do fuso mitótico, né? Então, a gente viu lá que o fuso, eles lembram disso?
ele conecta no centrômero do cromossomo para poder fazer todo o processo de divisão celular, ok? Então, vejam, aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, lembrando a vocês que os centríolos estão em posições diferentes, então, ainda que eu realize um corte, né, eu consigo ver diferentes posições do centríolo, ó. Aqui eu tenho um, né, aqui, ó, eu tenho um outro, mas estão com formas diferentes. Sim, eles estavam com posições diferentes na hora que foi feito o corte, tá? Então, a gente consegue visualizar dessa maneira. Aqui nós temos um outro, né? Tá vendo? Essa parte aqui é exatamente essa parte aqui, que tá ampliada, e essa parte é essa parte aqui, certo? Então, eu consigo ver duas posições, né? Como se fosse transversal e longitudinal dos centríolos. Ribossomos. Ribossomos são organelas importantíssimas. Por quê? Porque eles vão participar do processo de síntese de proteínas, que vai ser o tema da próxima semana da nossa aula, né? Nós vamos falar sobre síntese de proteínas. Então, é importante vocês não esquecerem que essa síntese, ela está vinculada com quem? Com os ribossomos. E o que é sintetizar, né? Sintetizar é a mesma coisa que produzir, né? Sintetizar significa produzir. Nossa, tem hora que eu consigo escrever, mas tem hora que eu confesso que é difícil, gente. Mas vamos lá. Então, sintetizar é a mesma coisa que produzir, certo? Então, vai produzir o quê? Proteínas. E da onde, né? Qual que é a origem do nucleolo? O nucleolo tem uma o ribossomo tem uma origem do nucleolo. Então, essas estruturas, elas vêm do nucleolo, tá? Então, quando o nucleolo fragmentar, esses fragmentos, eles passam pelo poro da carioteca e eles migram para o citoplasma. Muito bem. Só para poder, né, relembrá-los dessa função tão importante que é a síntese de proteínas, a gente tem essa síntese como o dogma central da genética. Ou seja, o DNA que está lá dentro do núcleo, ele vai passar por um processo primeiro de transcrição, vai ter um RNA que vai lá buscar informação, depois ele volta para o citoplasma, entrega essa informação para um outro tipo de RNA, que vai daí, de fato, passar para o ribossômico, que vai fazer a tradução. E o que é essa tradução? A proteína que vai ser formada. Então, só como a gente está comentando sobre ribossomo, então eu estou comentando com vocês sobre a síntese de proteínas, mas nós vamos ter uma aula exclusiva só sobre síntese de proteínas, que é a próxima aula, tá? Bom, e aí? Além do ribossomo, nós temos o retículo endoplasmático. E existem dois tipos de retículo endoplasmático, o REG e temos o REL. Já que acabamos de falar sobre o ribossomo, vamos já falar sobre o REG, certo? Então, o retículo endoplasmático granular ou rugoso, ele vai ter aderido neles, olha só aqui, né? Cada canalzinho desse é um formato, né? Uma formação desse retículo endoplasmático rugoso. Se vocês observarem, tá cheio de bolinhas, né? Cada pontinho desse, cada bolinha dessa é um ribossomo. Então, os ribossomos, eles saem do núcleo, o nucleolo vai fragmentar, eles passam pelos poros da carioteca e eles chegam, então, no retículo endoplasmático rugoso, tá? Ou granular. E aí, ali eles se fixam. E qual é a importância disso para o REG? É porque ele vai armazenar substâncias proteicas. Então, quando a célula precisar de proteína, tudo que foi produzido através da síntese, que não foi usado, fica armazenado no REG, ok? Se armazena a proteína, vai precisar armazenar lipídio. Então, a gente tem um outro retículo, que é o retículo endoplasmático liso. Guardem isso de uma maneira mnemônica, que se eu tenho um L aqui, significa que é lipídio, tá bom? Então, o REL
significa que ele vai transportar e armazenar substâncias, no caso aqui são os lipídios, tá? São os lipídios. E ele tem essa aparência aqui nessa imagem de microscopia eletrônica de transmissão. Complexo de Golgi ou de Golgi, cada um fala de um jeito, os formatos aí de fala são corretos. Ele é responsável pela secreção celular. Além disso, é ele que vai formar o glicocálix, o acrossomo dos espermatozoides e vão formar os lisossomos. Então, vamos por partes. Veja, primeiro, o que nessa imagem poderia ser o complexo de Golgi? É toda essa estrutura aqui que vocês estão vendo. Eu vou circular o complexo de Golgi aqui. Ou seja, é uma pilha de vesículas, né? São vesículas que vão ficar aqui empilhadinhas, né? E que estão secretando substâncias, né? Dentro da célula. Aí, segunda função que o complexo de Golgi tem, ele vai produzir o glicocálix. E o que é esse glicocálix? O glicocálix ele é uma estrutura que fica na superfície da membrana plasmática e ele tem um papel importante de reconhecimento. Então, quando nossas células imunitárias passam, né, para ver se tem alguma bactéria, algum vírus, algum agente que não pertence ao corpo, enquanto ela vê o glicocálix, ela vai reconhecendo se é do nosso corpo ou não. Uma outra coisa que também faz é o acrossomo dos espermatozoides. O que é o acrossomo dos espermatozoides? Então, veja, se a gente pegar aqui um espermatozoide, certo? Então, a cabeça, o pescoço, a peça intermediária, o flagelo. Aqui a gente vai encontrar como se fosse um capuzinho. Nesse capuzinho, o que tem aqui dentro? Aqui dentro tem enzimas. E essas enzimas são responsáveis pelo processo de digerir a zona pelúcida do óvulo e fecundar. Então, esse capuzinho aqui no espermatozoide é feito por quem? Pelo acrossomo, pelo complexo de Golgi, tá? Então, essa região é uma região acrossomal, fica na cabeça do espermatozoide, tudo bem? E tem a função aí de, através de enzimas, né, digerir a zona pelúcida do óvulo. E vão formar os lisossomos. Se vão formar os lisossomos, vamos falar dele. Então, os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular. Então, por isso que eu falo, né? A célula, ela é uma unidade mínima nossa, né? Nós somos, na verdade, uma máquina feita por um amontoado de células. Por quê? Porque se eu pensar nos meus sistemas, os meus sistemas têm uma unidade mínima lá que está trabalhando para funcionar. Mesmo porque a gente sempre fala, né? Um conjunto de células forma um tecido, conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema e um conjunto de sistemas forma um indivíduo. Então, se nós voltarmos, né, nessa teoria que a gente acabou de falar aqui, que na verdade não é uma teoria, porque é o que a gente tem mesmo, nós vamos voltar lá na célula. Por isso que conhecer a célula, gente, é fundamental. Todas as respostas que vocês vão precisar, independente do curso que vocês estejam fazendo, qualquer coisa, a resposta está onde? No funcionamento celular. Por isso que é a parte mais importante, tá? Então, no caso, temos aí o lisossomo. Essa digestão intracelular, ela pode ser por fagocitose ou pinocitose. O que é fagocitose? É quando a célula, ela engloba partículas que são partículas sólidas. E nessas partículas sólidas, então, ele vai fagocitar isso para poder colocar para dentro o nutriente que ele deseja, tá? Então, ele vai pegar lá uma estrutura sólida. E a pinocitose? A pinocitose é algo que vai ser líquido. Mas, Carol, se líquido não passa pela barreira, veja, dependendo da viscosidade, o líquido às vezes ele não passa. Se ele não passa pelo poro da membrana plasmática, então vai ter que acontecer um processo de invaginação e colocar esse líquido lá dentro. Então, por isso que a gente fala que fagocitose e pinocitose são eventos que estão relacionados com os lisossomos. Além disso, nós temos a autofagia. Auto é próprio, né? E fagia é nutrir, né? Ou seja, como assim autofagia?
Os lisossomos, geralmente, que são essas estruturinhas aqui que vocês estão vendo, né, mais escuras, esse lisossomo, ele passa por toda a célula e todas as organelas que já não estão mais funcionando, já cumpriram o seu papel, são automaticamente absorvidas. Então, por isso que a gente fala que ele vai gerar uma renovação celular, né? Por quê? Porque vai tirar lá a mitocôndria, cumpriu todo o seu papel. Agora ela não vai mais, deixou, já gastou tudo que tinha para gastar. Mitocôndria tem DNA próprio, vai fazer uma nova. E essa aí que já não tem mais utilidade? Ela vai ser, então, absorvida pelo processo de autofagia de quem? Dos lisossomos. E nós temos um outro processo que nós chamamos de autólise. Auto continua aqui, que é a mesma coisa que próprio, só que lise é quebra, né? Então, quebra própria, isso, ele vai liberar enzimas hidrolíticas através de quebras. O lisossomo, quando ele se quebra, ele libera enzimas hidrolíticas, ou seja, enzimas à base, né, de água e que vão ser importantes para toda a atividade metabólica da célula. E mais uma organela que são os peroxissomos. Então, os peroxissomos são essas estruturas aqui que estão escrito P, né? Até parece um pouco lisossomo, mas não é. O tamanho é diferente, tudo mais. Ele tem uma enzima que nós chamamos de catalase. A catalase, ela é importante para quebrar produtos que são formados dentro da célula, mas que são tóxicos. Então, nós temos aqui o caso clássico, que é o peridrol, H2O2. O que esse peridrol vai fazer? Esse peridrol, né, que é uma água oxigenada e é tóxico, ele precisa ser quebrado. Então, a catalase, ela vai agir sobre o peridrol, quebrando esses elementos, produzindo água e oxigênio. Água, tá tudo certo, né? A célula pode ter água. Vamos pôr um V aqui, tá ok? E pode também ter oxigênio. Então, com isso, os peroxissomos são super importantes. Por quê? Porque as células não vão ficar aí intoxicadas, tá? Mitocôndria. Gente, tão bonitinha a mitocôndria, né? Olha só, uma foto de microscopia eletrônica de transmissão mostrando aí toda a estrutura da mitocôndria. Então, vejam, a mitocôndria, ela é responsável pela produção de energia, ATP, adenosina trifosfato, não é isso? Adenosina, vai ser difícil escrever essa, hein? Mas é adenosina, certo? Adenosina trifosfato. Agora tá saindo. Adenosina trifosfato, certo? Então, eu vou ter uma proteína ligada a 3, né? Aqui que é igual a 3, o quê? A 3 fosfatos, tá? Que tem como premissa o fósforo fazendo parte. Então, a adenosina trifosfato é o ATP que está sendo formado aqui dentro. Se vocês observarem, nós temos um local de cristas, certo? Cristas mitocondriais. E essas cristas, consegue ver aqui, ó? Aqui é uma crista, aqui é uma, olha só, aqui tem outra crista e assim por diante, né? Eu não vou rabiscar, senão eu vou rabiscar a mitocôndria inteira. Então, cada estrutura dessa aqui é uma crista. E a crista mitocondrial, ela é responsável pela cadeia o quê? Respiratória. Respiratória em que modalidade? Na modalidade que é a modalidade aeróbia. Então, ou seja, na presença de quem que tá aqui? Na presença do... Opa, não trocou aqui. Na presença do oxigênio. Então, o oxigênio é fundamental. Por quê? Porque sem oxigênio a gente não consegue fazer o quê? Produzir energia. Não produzimos ATP, né? Como que eu vou andar? Como que eu vou caminhar? Como eu vou fazer as execuções diárias que o meu corpo precisa fazer
se eu não tiver energia. Mas para eu ter energia, eu preciso ter oxigênio. Então, a resposta está exatamente aqui. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que estão procurando outro planeta, tem que ir atrás de oxigênio, de água? Porque são elementos básicos vitais para produzir o quê? No caso do oxigênio, ATP, que é a fonte de energia. Então, essa fonte de energia, ela ocorre, né, através dessas cristas mitocondriais. E a parte aonde a gente tem, que a gente está chamando de matriz, o que seria a matriz? A matriz, eu vou trocar de cor aqui, eu vou pôr um roxinho agora. A matriz é todo esse espaço que vocês estão vendo aqui, certo? Aqui eu tenho matriz, ó. Onde eu estou riscando aqui, eu tenho matriz. Aqui não, né? Aqui é o quê? Aqui é uma crista, que é uma crista que a gente acabou de falar dela. Mas a matriz, ela tá em torno das cristas, né? E o que acontece com essa matriz? É nessa matriz que vai ter o ciclo de Krebs. Jesus, agora vem ciclo de Krebs. Não vai vir dessa vez, tá? Mas o ciclo de Krebs, ele é importantíssimo, por quê? Porque é ele que, através de todos os elementos presentes nas cristas mitocondriais, vai conseguir fazer toda uma modulação e produzir ATP no final. Então, mitocôndria é fundamental, né, para que ocorra todo o processo de fornecimento de energia. Uma coisa que é importante é que a gente não tem só uma mitocôndria, né, mas é uma quantidade que é variável. Por exemplo, os espermatozoides, eles têm aproximadamente, ou até um pouquinho mais do que 40 mitocôndrias. As mitocôndrias nos espermatozoides ficam na peça intermediária, né? A gente tem aqui, vamos fazer um espermatozoide aqui de novo, certo? Então, essa região aqui é a região onde a gente encontra o quê? Onde a gente encontra mitocôndria, certo? Então, precisa ter, porque tem 40, é um exagero? Não, porque ele vai fazer um deslocamento por quase 10 minutos, então ele precisa ter muita fonte de energia, ok? Já estamos indo já para quase a parte final aí da nossa aula, então segura aí, força, respira que a gente já está quase terminando, ok? Eu já comentei sobre ela, mas vamos falar um pouquinho sobre o caso aqui da parede celular. Então, o que é a parede celular nessa imagem? Essa é uma microscopia ótica, né? Um microscópio óptico, e toda essa estrutura aqui, onde eu vou começar a circular aqui em azul, é a parede celular, certo? Vejam, lembra que eu falei? Opa! Lembra que eu falei para vocês que a parede celular, a membrana celular, ela delimita, né, o espaço de uma célula para outra. E a parede celular também faz isso, tá? Então, a parede celular, ela tem uma função delimitadora aí entre uma célula, né? Vamos chamar essa célula aqui de A, ó, ela é vizinha da B. O que faz eu saber que essa é a e a B? A parede celular que está dividindo essas duas estruturas. Ela é rígida, ela é feita de celulose, e essa celulose faz, então, esse processo de rigidez e esse processo de proteção. E isso é um dos fatores que nós não conseguimos processar, né, na parte digestória, os vegetais. Por quê? Por conta da celulose, tá? Então, por que a gente não pode tirar uma folha da árvore e comer, né? Como fazem os animais que são ruminantes. Porque os animais que são ruminantes, eles vão ter um outro tipo de sistema digestório que permite que essa celulose seja quebrada. No nosso sistema, no nosso tipo de sistema digestório, nós não conseguimos fazer isso. Então, Carol, se eu não consigo quebrar a celulose, o que acontece então? É fibra, né? Essa parede celular acaba agindo aí, junto com a parte toda do tecido vegetal, como uma fibra. Então, isso é muito importante para o processo de formação do bolo fecal. Então, por isso que a gente faz aí uma alimentação com base nos vegetais, mas sabendo que o nosso sistema digestório não vai degradar. O que vai acontecer é que todo vegetal que a gente se alimenta, ele vai virar fibra e ele tem fibra e vai pro
sistema já de formação de bolo fecal. Muito bem. Ah, aqui é porque eu tinha feito eu achei essa microscopia, olha só, essa célula é um pouco diferente, né? Mas é uma célula que está mostrando uma parede celular, tudo bem? Então, diferente daquela que eu estava mostrando anterior, né? Aqui é uma microscopia eletrônica de transmissão, tudo bem? Agora vamos falar sobre o cloroplasto, que é uma estrutura, um elemento presente nos vegetais, né? E primeira coisa que é importante do cloroplasto, ele tem DNA próprio, certo? Então, assim como a mitocôndria, ele também apresenta DNA próprio, ele também faz sua própria divisão. Aqui nós estamos vendo dentro do cloroplasto. Então, o que tem dentro de um cloroplasto? Nós temos tanto a parte do estroma, que é essa parte toda aonde os tilacoides estão inseridos. Vários tilacoides formam um grânulo, né? E o que tem nesse tilacoide? Simplesmente tem clorofila. Então, a clorofila ela não fica jogada lá dentro do cloroplasto. A clorofila ela fica armazenada como se fossem disquinhos, né? E é aqui que vai acontecer todo o processo, né? De receber a luz, né? E através de elementos que ela vai obter do ciclo de Calvin, também nós não vamos trabalhar ciclo de Calvin, mas da mesma maneira que a mitocôndria realiza o ciclo de Krebs, os vegetais realizam o ciclo de Calvin. E ele então vai liberar, ele vai promover elementos que vão ser adicionados aqui nos tilacoides e junto com água e oxigênio vão produzir, olha quem está aqui, nada mais, nada menos que ATP, ou seja, adenosina trifosfato. Então, o cloroplasto importantíssimo. Aqui eu deixei para vocês uma tabela com todas as organelas que nós vimos e as suas respectivas funções, ok? Então, só para a gente não esquecer, né? O que nós temos aí? Nós temos a membrana plasmática, certo? Que tem a função da permeabilidade seletiva. Nós temos a parede celular, que tem a função de proteção nos procariontes e nos eucariontes vegetais, né? Nós temos o nucleolo, e o nucleolo ele é importante para a formação dos ribossomos. Então, os ribossomos são formados pela desintegração do nucleolo que fica lá no núcleo, né? Então, já que falamos dos ribossomos, temos aqui os ribossomos, ou seja, importantíssimos para produzir as proteínas. Os ribossomos também ficam aderidos aonde? No REG, retículo endoplasmático granular, que tem a função do quê? De produzir proteínas e transportar substâncias. Mas se o ribossomo não tiver aderido, então nós vamos chamar de REL. Quem é o REL? É quem vai fazer a produção dos lipídios, né? Desintoxicação e transporte de substâncias. Temos o complexo de Golgi, que vai ser responsável pela secreção celular. Temos mitocôndria, que vai fazer respiração e vai fazer também ATP através desse processo, que são fontes de energia, certo? Temos lisossomo, que é responsável pela digestão intracelular, lembra? A gente falou da autólise, da autofagia, enfim. Falamos também dos peroxissomos, responsáveis pela desintoxicação, né, através da enzima catalase. Falamos bem lá no início, né, a gente acabou falando do centríolo, que é importante para a formação dos cílios e de flagelos. Falamos agora sobre os cloroplastos, vamos pôr um verdinho aqui, os cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese, ou seja, pela produção também de ATP. Vamos colocar ATP aqui também, certo? E facúolo desenvolvido, que armazena e controla todo o processo de água nos vegetais. Certo? Com isso, então, nós findamos aí a nossa aula sobre
a diferença entre procarionte e eucarionte e a função das organelas. Eu espero que vocês tenham compreendido e até um próximo encontro. Bons estudos. Tchau, tchau.